Fala pessoas! Vamos então resolver a questão da baiana, que diz o seguinte: o ritmo circadiano ou ciclo circadiano designa o período de aproximadamente 24 horas sobre o qual se baseia o ciclo biológico de quase todos os seres vivos. Nas próximas 24 horas em que se baseia o ritmo circadiano, cada órgão do corpo humano manifesta o seu pico de funcionamento, período em que é realizada a autolimpeza do corpo. A grande importância do conhecimento das funções e atividades do ciclo circadiano está em analisar o comportamento do corpo e observar anomalias frequentes que ocorrem no mesmo período entre as 24 horas do ciclo. Desta forma, é impossível identificar algum tipo de desequilíbrio na estrutura corpórea. A temperatura de um indivíduo foi monitorada por um período de 24 horas a partir da meia-noite, T igual a zero. Vamos destacar isso aqui. Quando se verificou que ela variou do mínimo 36,6 para o máximo 37,4. Admitindo que a temperatura do indivíduo na hora T pode ser obtida através da expressão para o tempo maior ou igual a zero, menor ou igual a 24, em que A e B são constantes positivas, é correto afirmar. Bem, então a primeira coisa que a gente deve fazer para a gente entender um pouco melhor a questão é descobrir os parâmetros A e B. Para isso, a gente vai utilizar o cálculo da imagem. Uma boa maneira de você calcular os parâmetros A e B é calcular a imagem fazendo o cosseno, que é uma função limitada, variar de menos 1 a 1. Obviamente, a gente não vai poder escrever todos os números de 1 até menos 1, né? De menos 1 a 1. Então, a gente só vai pegar as extremidades. Assim, a gente pode dizer que A vezes menos 1 mais B, isso vai ser igual ao valor mínimo que a temperatura assume, 36,6, e A vezes 1 mais B, a gente vai assumir o valor máximo de 37,4. E a gente consegue assim compor um sistema. Então, toda vez que nós quisermos encontrar ou quisermos associar a imagem da função trigonométrica, nós podemos substituir toda a relação de cosseno ou seno, porque elas variam no intervalo de menos 1 a 1, pelos seus limites dessa imagem, tá? desse conjunto imagem aí de menos 1 a 1. E aí a gente consegue formar esse sistema que pode ser resolvido facilmente somando as duas equações. Observe que na primeira equação o menos A pode ser simplificado com A, então nós vamos ter 2B igual a 74, que é a soma de 36,6 mais 37,4, e a gente consegue que o valor de B é 37. Bem, achado o valor do B, a gente pode encontrar o valor de A substituindo em qualquer uma das equações. Se nós substituirmos na segunda, nós vamos encontrar que A mais 37 é igual a 37,4. Assim, o valor do A vai ser 0,4. Bem, encontramos então os parâmetros A e B e agora a gente pode escrever a nossa função completa. Ficaria escrita da seguinte forma: f de t será igual a... Eu posso colocar o parâmetro B que está somando na frente, não tem problema nenhum. Tá? 37 mais 0,4, que multiplica o cosseno. Podemos, inclusive, pegar o π sobre 12, que está multiplicando o t mais 8, e fazer a distributiva. E aí a gente vai ficar com π sobre 12t mais 8π sobre 12. Se você quiser, você ainda pode dar uma simplificada com o 8 e o 12. Mas vamos escrever a função dessa maneira. Bem, para a gente responder a questão entendendo todas as alternativas, eu proponho que a gente construa o gráfico. Bem, a imagem a gente já tem, a gente precisaria também do período, e o período é bem fácil de encontrar.
o período vai ser calculado fazendo 2π sobre o número que multiplica a variável independente, que no caso é o t. Então, o número que multiplica a variável t, o coeficiente é π sobre 12. Tá? Então, se você colocar π sobre 12 e fazendo uma divisão entre frações, a gente vai concluir que o período é 24 e meio que a gente já sabia. O ciclo circadiano descrito no texto acontece a cada 24 horas. Mas identificar o período é importante. A segunda parte do problema é nós encontrarmos aonde inicia o gráfico, já que acompanhando o t, nós temos uma parte que está sendo somada, que é exatamente esse 8π sobre 12. Toda vez que nós temos um termo somando ou subtraindo o termo que está com a variável independente, isso quer dizer que tem um deslocamento do gráfico ao longo do eixo horizontal, nesse caso, ao longo do eixo t. Para você descobrir esse deslocamento, nós vamos utilizar um macete, uma regra prática, para a gente descobrir onde efetivamente esse gráfico começa. Para você descobrir esse deslocamento, basta você igualar essa parte inteira que tem a variável t a zero. Nós precisamos encontrar a raiz dessa parte. Isso é uma dica para a gente descobrir exatamente esse deslocamento. Observe que o π sobre 12 aparece nas duas partes. Eu posso dividir todo mundo por π sobre 12. E aí eu consigo concluir dizendo que o t é igual a menos 8. Bem, o que significa dizer que o t é menos 8? Significa dizer que o gráfico ele precisa se deslocar 8 unidades para a esquerda. Ele vai começar, nesse caso o gráfico do cosseno, vai começar a partir do t igual a menos 8. Obviamente que o tempo sendo negativo, nós vamos começar a traçar a partir do menos 8, mas só vamos considerar a partir do t igual a zero. Tá? Então vamos fazer da seguinte maneira. Nós temos aqui o eixo t. Tá? Nós temos aqui o eixo t. Nós temos aqui deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo, para a gente entender melhor. Nós temos aqui o eixo t, nós temos aqui o eixo ft da temperatura, tá? Vamos colocar aqui a imagem dessa função, a imagem da função determina exatamente ali o valor mínimo e o valor máximo. Vamos colocar então aqui, ó. Então, o gráfico será construído nessa faixa aqui, tá? A gente pode colocar aqui o valor de 30 e o valor mínimo é 36,6. O valor máximo é 37,4. Existe um número que está aqui no meio, né? Esse número é exatamente o valor de B. Não esqueça, tá? Esse número associado a essa reta que está aqui no meio é exatamente o valor de B. O valor de B divide a imagem em duas partes iguais. Então, o meu gráfico vai estar representado vai estar dividido por essa faixa. Bem, mas como eu falei, vamos começar a esboçar o gráfico começando de 8 unidades à esquerda. Então, vamos colocar aqui 8 unidades, estaria mais ou menos aqui, tá? Então, o seu gráfico teria que começar a partir desse ponto, tá? E como o período é de 24 horas, eu vou dividir por 4 para descobrir cada quarto o quanto representa. Só que a gente sabe que se dividir 24 por 4, nós vamos ter período de 6 horas. Então, se o gráfico começa, lembrando que o gráfico do cosseno tem um formato de um chifre, ele é mais ou menos assim, né? Só para a gente lembrar. Então, ele começaria nesse ponto, passaria 4 horas, se vai passar 6 horas, ele vai vir aqui para o menos 2, ó, seria aqui menos 2. Então, formando o gráfico, né? O gráfico do chifre viria para esse ponto. Menos 2, passando mais 6 horas, nós iríamos para o número 4, tá?
Então, nós estaríamos nesse ponto, aqui quando fosse o 4. Observe que de menos 8 para menos 2 se passaram 6 horas, de menos 2 para 4 se passaram 6 horas, e a gente vai continuar. Passando mais 6 horas, nós vamos encontrar o número 10. Passando mais 6 horas, nós vamos encontrar o número 10. Observe que o gráfico, que é o chifre, ele volta para esse ponto. Passando mais 6 horas, nós vamos ter o 16. Lá em cima agora, ó, assumindo novamente um valor máximo. Olha o formato do chifre que ele está aparecendo aqui, tá? Então, esse ponto associado é o 16. Passando mais 6 horas, nós vamos ter 22. E aí o 22 já está novamente aqui no meio. Já tem uma nova formação aqui, ó, do gráfico do cosseno em formato de chifre. Esse ponto está associado ao 22. E se você passar mais 6, vai estar no 28. O problema é que o dia vai acabar no 24. Então não vamos passar exatamente aqui os 6, tá? Vamos passar exatamente o 2, né? Vamos dizer assim, o 2. Então vamos colocar aqui o 24. Vamos imaginar que a nossa função vai terminar mais ou menos aqui. Bem, vamos então traçar. Como eu falei para vocês, apesar de traçar, a gente só vai considerar os valores a partir do t igual a 0, tá? Que é onde você tem o termo, os pontos do gráfico sendo pontos positivos, tá? Para o tempo. Então vamos lá. Começa aqui em cima formando o gráfico, ó, do chifre, ó. Ó, lá vai ele sendo formado. Ó, sobe. Acabei que passando um pouquinho, vamos fazer com um pouco mais de calma, ó. Aqui, aí ele vai lá no ponto mais alto, e aí volta a descer, e termina o gráfico exatamente aqui, às 24 horas. Bem, eu vou apagar a parte à esquerda do eixo vertical, tá? Porque essa parte não me interessa, porque aqui o tempo seria negativo, e na verdade a gente vai analisar a partir desse ponto. Bem, alternativa A, ele diz o seguinte: a temperatura mínima ocorreu depois das 4 horas. Se você observar, a mínima aconteceu exatamente às 4 horas, que seria esse ponto aqui, ó. Mas ele está dizendo que foi depois, isso é mentira. A alternativa A, ela é falsa. Se nós formos para a alternativa B, ele diz que a máxima ocorreu antes das 15. Gente, esse ponto aqui é o ponto onde a temperatura é máxima. E a máxima aconteceu às 16 horas, não foi antes das 15 horas. Então a alternativa B também está falsa. Na letra C ele diz que diminuiu das 12 às 18. Bem, as 12 é um número entre 10 e 16. Então as 12 seria mais ou menos aqui. E observe que entre 12 e 16 ela ainda cresceu, ela não diminuiu, ela cresceu a temperatura, não é a letra C. Na letra D ele diz que aumentou das 10 até as 16. Isso foi verdade. Das 10 a 16, observe que a temperatura vem aumentando. Seria essa faixa aqui, ó. Das 10 a 16 a temperatura aumentou, o que faz com que a letra D ela seja a alternativa verdadeira, tá? Ele ainda diz que foi igual a 0, tá? A temperatura foi igual a 0 hora e às 9 horas, ou seja, 0 hora e às 9 horas a temperatura foi a mesma. Bem, isso não vai acontecer graficamente, a gente consegue visualizar isso. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado e até a próxima.